ajudando-nos a ler a tua palavra, a trazer clareza sobre o que nós vamos ler, que o Senhor possa estar nos direcionando a trazer o ensinamento para os dias de hoje, o que podemos aprender com o seu ensinamento, com a sua palavra. Sabemos que sua palavra é viva e ela é eficaz, Senhor, e ela transcende os tempos, transcende a história, e nós estamos aqui para aprender contigo, Senhor, aprender mais de ti. Abra os nossos corações, abra as nossas mentes, para que nós possamos receber do Senhor essa manhã. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou ler também? Esqueci também. Você pode sentar. Bom dia, minhas amadas, graça e paz a todas que estão aí online e a todas nós que estamos presenciais, né? Aqui. Quero pedir que o Espírito Santo venha derramar e possa falar através de mim a cada uma de vocês. Amém? Amém. Então, nós vamos estar falando sobre a profecia contra a Etiópia. Isaías, ele tem um conteúdo muito rico, tá? Vocês saibam disso. E essa é uma das profecias mais que alguns, né, os estudiosos falam que é porque ele não está falando contra a Etiópia, Deus, né? Uma profecia contra Deus, ou contra a Etiópia. Então, é importante a gente ver todo este contexto para nós entendermos o que o profeta Isaías está falando e por que o medo do povo assírio, tá? Então, vamos lá. Ai da terra onde há de roçar de muitas águas, muitas... Oh, estou ansiosa. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia. Quem envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas, dizendo: Ide mensageiros velozes a uma nação de homens altos e de pele brunida, a um povo terrível de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira dos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai. Porque assim me disse o Senhor, olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da sege. Porque antes da vindima caída já há flor, e quando as uvas amadurecerem, então podará os sarmentos com foice e cortará os ramos que se estendem. Serão deixados junto às aves dos montes e os animais da terra. Sobre eles veranearão as aves de rapina e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo, será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos, de pele brunida, povo terrível de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem no lugar de nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. É interessante, né? Que a gente vê aqui, começa falando desse povo terrível de pele brunida e que são mensageiros levando, né? Um povo terrível perto de longe. E depois ele termina falando que esse povo vai levar um presente para o Senhor. Então, vamos entender todo o contexto aqui para nós entendermos o que o profeta Isaías está falando aqui. Bom, vocês já conhecem a Etiópia. O que vocês podem me falar sobre a Etiópia? Que país é este? Fome, pobreza, tristeza, falta tudo. E vocês também, exatamente. A gente está falando na parte geográfica, econômica deles. E dos povos? A gente vê, são altos e são os maiores corredores, né? Então, eles continuam aqui nessa mesma, dessa mesma forma. Aqui, do 13 ao 23, Deus está falando sobre oráculos, sobre povos. No 18, 19 e 20, ele vai falar de Etiópia,
No 19, ele vai falar sobre o Egito, e no 20, ele vai falar desses dois povos com um só oráculo, correto? Por que que está fazendo isso daqui? Porque a Etiópia, ele estava, porque existiam os domínios, né? Eles dominavam. Nesta época, a Etiópia estava dominando o Egito. Por isso que eram para esses dois povos juntamente está sendo esse oráculo, tá? Quem é? Bom, a gente já sabe o que é a Etiópia nos dias atuais e que Deus estava descrevendo desse povo lá no Antigo. Mas o que mais nós sabemos sobre a Etiópia? Alguém pode me falar? Se você tem algum entendimento, quem é o teu tipo? Com a rainha da Etiópia. Foi pegado? Não. Foi para. Com o rei Salomão, ele teve um relacionamento com a rainha de Sabá. Teve um filho. Eles tiveram um filho. Então, tem descendente dos judeus, né, na realidade ali era do rei Salomão, né, dos hebreus, dos israelenses, que é judeu, porque Salomão é da descendência de Judá, que tem esse povo que foi para Etiópia. Vamos entender aqui, para a gente entender esse presente lá no final. Qual outro menção que fala sobre um etíope? Aí vem um etíope, que quando Deus fala assim, olha, Felipe, vai lá para o caminho de Emaús. Não, vai lá para o deserto. E aí está vindo uma carruagem real está vindo um etíope, que era eunuco, certo? Estão lembradas dessa passagem? Acho que é lá em Atos 8. Quando esse etíope chega perto, ele está clamando, ele está falando em alta voz, Isaías, se eu não me engano, 53. E aí Felipe pergunta para ele: o que você está lendo? O que você está falando? Aí ele fala assim: como que eu posso entender algo se não tem ninguém que vai me explicar, quem vai me ensinar? E aí, Felipe vai, fala com ele entrega a sua vida a Jesus, e ali ele é batizado, e ele é o primeiro missionário que funda uma igreja na Etiópia, que até os dias atuais, tá? Hoje a Etiópia tem, em média, 15% de protestante. O restante entra em muitas denominações, entre igrejas católicas e tudo mais, e 40% de muçulmanos. Só para a gente entender o contexto aí. Quando e aí ele foi ali, né? Ele foi batizado e tudo mais, para a gente entender, porque ele era eunuco, então ele não poderia entrar no templo, porque se a gente olhar quais são as pessoas que poderiam entrar no templo, um eunuco não poderia entrar. Então ele foi ali para adorar a Deus. Você vê que ele tinha sede, vontade de aprender, e ele era do alto escalão, esse etíope, do palácio lá dos etíopes. Agora nós vamos entender quem eram os assírios, porque o etíope e os egípcios, eles estavam indo para Judá para fazer uma aliança contra o povo assírio. Quem era o povo assírio? O povo assírio era um império que antecedeu ao Império Babilônico, tá? E eles eram um povo terrível. Só para vocês terem ideia, quando eles pegavam um povo para que eles iam numa terra, conquistava aquela terra, ele pegava aquele povo, ele cortava as orelhas, cortava os lábios, cortava o nariz e mandava esse povo trabalhar. Pegava os soldados, cegava os soldados que estavam em combate, cortavam uma língua. Então, essa era o tipo de povo que estavam à espera dos etíopes e dos egípcios. E também estavam a caminho de Israel para também fazer essa conquista. Além do mais, o povo assírio, ele pegava uma pessoa e esfolava ela viva. Então, ele ia tirando a pele da pessoa viva. Eles cravavam os seus, né, as pessoas conquistadas ali,
quando eles entravam. Hã? Os líderes, né? E quando eles entravam dentro do povo e eles chegavam ali dentro daquela terra, eles também fincavam dentro de uma espada o povo. Para você ter ideia, o requinte de crueldade que era este povo. Bom, eles foram para a Terra do Norte, pegaram, juntaram outros povos, tá? Os assírios. Por isso que os judeus não se davam com o povo, lembra ali a mulher samaritana, porque eles pegaram e juntaram outros povos, não era um povo, como se diz, puro, né? Puro em termos da linhagem mesmo israelita, tá? Já no Reino do Sul, como eu expliquei da outra vez, que existe o Reino do Norte e o Reino do Sul. Antigo Testamento é muito forte essas duas linguagens, Reino do Norte e Reino do Sul. Que é capital Samaria, Reino do Norte, capital Jerusalém, Reino do Sul. Reino do Sul ainda, a Síria, que era comandado por Senaqueribe, ainda não havia sido conquistado, ok? Temos que entender esse contexto aqui para a gente entender o que está falando aqui o texto. E quando o Senaqueribe foi para entrar dentro, conquistou várias cidades lá do Reino do Sul, mas Jerusalém, quando era para conquistar Jerusalém, o rei Ezequias foi para o templo. E é uma das orações mais lindas que existe. Não entrarei nisso daí, porque ainda não é o nosso foco da nossa mensagem. Quando ele entrou ali, ele pediu, né? Ele foi para o templo, clamou ao Senhor. Deus mandou um anjo que matou, um anjo matou 185 mil soldados, que está lá em 2 Reis, vocês podem conferir, ok? Quando ele matou isso daí, Senaqueribe saiu de Jerusalém, voltou para sua terra. Quando ele estava lá fazendo a sua adoração, no seu templo, porque eles eram politeístas, o filho dele matou ele. Este é o contexto de toda a estrutura que nós estamos lendo aqui. Por isso que a Etiópia foi querer fazer uma aliança com Judá, né? Lá com o rei Ezequias, para ir contra este povo. Você imagina você ser, né? Você está preso, você está sendo ser escravo de uma pessoa, de um povo, com esse requinte de crueldade. É uma coisa terrível, né? Era uma coisa que realmente dava medo. Mas o Senhor, ele vê todos os nossos inimigos, ele vê todo o movimento do mundo. Eu quero muito concentrar aqui no 4. Né? Não, antes eu quero só falar assim: quando se arvorar a bandeira nos montes, olhai, quando tocar a trombeta, escutai. Quando que nós estamos tocando a trombeta? Para o povo judeu, né, que Deus mandou, quando eles estavam no deserto, sempre quando tocavam uma trombeta, ou um tipo de toque de trombeta, era para levantar acampamento, era para guerrear, era para fazer uma festa solene ao Senhor, tudo era feito pelo toque da trombeta. Deus hoje está trazendo umas trombetas para nós. A gente tem ouvido essas trombetas? Como que nós temos ouvido esta trombeta? Hoje nós estamos aqui, isso é um toque de trombeta. Aqui nós estamos ouvindo o que Deus está falando com nós e está nos alertando para aquilo que vai acontecer. Então, nós estamos sabendo da notícia, as pessoas sempre gostam de saber do futuro, né? Não é assim? Essa é algo que mexe com a gente. Se a gente soubesse o que vai acontecer, né, daqui a pouco, gente, não vamos ser hipócritas, né? Vamos ser honestos, a gente gostaria. Mas isso o Senhor não permite. Mas na palavra dele, nós sabemos as coisas antecipadamente. Ele nos revela. Ele nos traz a visão que trouxe para Isaías, ela é para nós. Ela é para nos alertar esse toque da trombeta. Amém? Amém. Estão prestando atenção? Então, esse povo de pele brunida, que é ali, eles estavam indo com seu barco de papiro, e Deus estava onde?
Vamos ver onde Deus estava nesta situação. O lugar onde moro. Coisa mais linda do mundo. No lugar onde, olhando da minha morada, estarei. Deus estava agitado? Quieto. Estava quieto. Ele estava lá, aí eu fiquei imaginando essa cena, né? Deus sentado lá no trono, a movimentação na terra, Senaqueribe achando que ia lá conquistar, ia fazer o que ele quisesse, e aparentemente não estava sob controle de Deus, mas Deus estava ali, tranquilo, na sua morada, olhando. Como você acha que Deus hoje está? Olhando os seus, né, nos seus embates, né, nas suas guerras, é, como fala? Das injustiças, nas afrontas que o inimigo tem sobre a sua vida. Como que você acha que Deus está vendo isso daí? Tipo Isaías, né? Calmo. Calmo, Deus não precisa ficar acelerado. Ah, obrigada. Deus não precisa, ele não fica apavorado, chamando os anjos, angustiado, chama lá os anjos. Vamos ver o que ele vai fazer com esses inimigos que está pegando aqui. O que nós. Ah, exatamente. Gente, Deus está calmo ali. Ele está sereno, porque ele sabe o que vai acontecer. Tudo está sob controle do Senhor. Como ele teve naquela época, ele continua neste controle. Estão entendendo? Então, primeira coisa, quando a gente estiver num momento de aflição, que você viu um Senaqueribe vindo para a sua vida, né? Como que ele pode vir através de um filho que está problemático, às vezes um problema financeiro, às vezes que a maior angústia que hoje nós temos, que é não saber o que vai acontecer no amanhã. Gente, a IA está aí para nos ajudar, mas ela também vai tirar empregos. Como que nós vamos lidar numa situação que nós não sabemos o que vai acontecer? Porque está vindo, as nossas vidas, elas continuam. As contas chegam, os filhos crescem, o mundo avança dentro da sua casa, as coisas passam a ser normais, porque cada dia que passa, o que é errado passa a ser normal e o que é certo passa a ser anormal. Não é assim? Não está tendo uma inversão? A própria palavra de Deus fala sobre isso. E o que nós temos feito, né? Como nós ficamos quando nós vemos toda essa situação acontecendo aos nossos olhos, dentro da nossa casa, na nossa empresa, na nossa igreja, no nosso país? Aonde que nós devemos refugiar? Lembra-me Colossenses 3:3, por favor, para nós entendermos lá. Então, Deus está ali como um ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da sede. Gente, até uma poesia, Deus colocando em meio de 3:3. Em meio de saber que o Senaqueribe chega ali e Deus na maior calma. Olha aqui, meninas. Colossenses 3:3. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Onde nós estamos escondidos? Agora nós queremos saber, onde está a nossa casa? Nossa casa aqui física ou a nossa casa das minhas emoções? Onde que ela está? Está entendendo, minhas irmãs? Como que a gente tem que sair desse mundo e estar habitado em Deus? Quando Jesus vai falar ali, a gente fala muito sobre o céu, as ruas de ouro, né? E aquilo, hoje, ouro, qualquer coisa de cristais, coisa mais linda, com as pedras preciosas. Jesus fala de uma maneira simples. O que ele fala? Vou preparar um lugar na casa do meu Pai.
Então, a nossa casa tem que ser no meu Pai, em Deus. Porque nesta morada eu fico tranquila. Nesta morada eu estou guardado. Quando Satanás foi lá brigar, né, falar sobre Jó, aonde estava Jó? Ele estava na casa dele física, mas ele estava guardado em Deus. Então lembrado ali, ali é um julgamento, né? Para os advogados ali é um bom estudo sobre julgamento. Onde estava Jó? Agora é a nossa pergunta. Onde está você, Labá? Onde está a sua morada? Na eternidade com Deus. Em Deus. Se nós estamos na morada em Deus, e Ele está aqui agora, leia de novo Isaías 18:4. Quem está aí? Vamos só ler para. Eu quero que você. Assim diz o Senhor: do lugar onde moro ficarei olhando quieto, como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. Gente, mesmo que, minhas irmãs, mesmo que o mundo esteja aí, que existam Senaqueribes da vida, nós devemos saber que nós estamos sob as asas do Todo-Poderoso. É sob as asas deles que nós estamos guardados. É na casa dele que nós estamos guardados. Então, quando a gente vê essas emoções, quando vir o medo, quando vir a angústia, vamos para a casa do Pai. Falei, pare, eu tenho aonde eu ir para um lugar seguro. Que lá nada está fora do controle. Nada está fora daquilo que Deus já preparou, porque Deus foi Ele mesmo que mandou os assírios atacar os povos. Só que eles exageraram na dose. Quando exageram na dose, Deus vem de novo e toma a rédea daquilo que Ele quer. Agora, só para a gente terminar aqui, naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos. Bom, como a gente falou que os etíopes, eles, né, são descendentes, tem uma parte ali que veio da rainha de Sabá, que teve um relacionamento com o rei Salomão. Ele fala, alguns, isso aqui é escatológico, tá? Há uma especulação, mas eu gosto de deixar para vocês entenderem. Dizem que no primeiro tempo foi roubado a arca, e essa arca não está mais sob o poder dos judeus, dos israelitas. Dizem que é esse povo de pele brunida que está com a arca, por isso que vai levar este presente para o Senhor, na onde? No Monte Sião. Estão entendendo? Mas isso aqui, gente, é uma especulação. Já passou, inclusive, no Discovery, falando que eles estão com a arca do Senhor, mas até hoje não tem nada dito, porque também vai ser revelado no momento certo e na hora certa. Pode ser isso, como não pode ser, tá? Porque existem muitos eunucos, dizem que para guardar a arca tem que ser eunuco, porque aquela tem que estar ali 24 horas em função da guarda dessa arca, tá? Da arca do Senhor, que é para a construção do terceiro templo, tá? Porque ela vai ser resgatada, vai ser levada para o terceiro templo, isso é para a vinda de Jesus. Mas eu gosto de pincelar, porque nós precisamos ouvir a voz da trombeta. Em Apocalipse, lá em Apocalipse, o que que fala? Quem tem já tem, pode até pegar aí. Quem tem ouvidos, ouça. Quem fala? Ai, quem está falando? Pode continuar. Jesus. Se o Espírito diz as igrejas. E o Espírito está falando para quem? Para nós. Porque nós somos a Igreja. Você é de qual? Você congrega em onde?
Eu sou do Jesus, né? Tá, mas é só para Eu congrego na Sal da Terra. eu na presbiteriana. Aqui tem mais aqui alguma outra denominação? Igreja de Cristo. Igreja Missão. O que nós somos aqui? Igreja. Mesmo que estamos congregando em denominações diferentes, mas somos o quê? Igreja. E o que é isso? As trombetas, né? As trombetas é um juízo de Deus, tá? Essa trombeta de Apocalipse, ela é de juízo. E existe a festa das trombetas. Não vou entrar nisso aqui, que isso aqui é uma outra aula. Existe a festa das trombetas, que aconteceu agora, antecedendo a festa do tabernáculo, que teve aquele atentado, lembra, lá em Israel, que estava na festa dos tabernáculos? Ela antecede uma semana antes, que é a festa da trombeta, que na realidade é assim: existe o calendário espiritual, que é dos judeus, que é em abril, com a Páscoa, e existe o calendário civil, que é o ano escolar e tudo mais, que é em meados de setembro para outubro, porque muda por causa da lua, não é o mesmo calendário nosso. Então, muda. Então, chama Rosh Hashanah, que é esse calendário civil, que começa com a festa das trombetas. 7 dias depois tem a festa de Yom Kippur, que é onde eles vão, pedem perdão a Deus, e eles estão, por um ano, perdoados os pecados deles. Estou falando do costume judaico, até os dias de hoje, em detrimento que eles não conhecem Jesus. Jesus já veio e fez para nós essa expiação total, tá? Então, a gente não precisa ficar... Nossos perdoados não é perdoado por um ano. Para toda a eternidade, para sempre. E depois vem a festa dos tabernáculos, ok? Que foi onde houve esse atentado lá em Israel. Só para vocês sintonizarem geograficamente, historicamente e a atualidade. Então, minhas irmãs, o que eu quero deixar para vocês é que nós possamos estar nessa morada, como está ali em Colossenses 3:3. Nossa morada está em Deus. Nós não possamos temer esse mundo. Quando tiver essa angústia, eu estou começando a falar por mim, tá? Quando tiver a angústia do seu coração, o que vai acontecer? O que vai ser com meus filhos? Por exemplo, vamos chamar, a Débora, ela está viúva, está cuidando de 2 filhos. É temeroso, gente. Humanamente, não é fácil uma mulher viúva, jovem, cuidar de 2 filhos que vão passar pela adolescência. E 2 homens, que é muito mais difícil, porque o homem tem aquele lado testosterona, né, que Deus deixou ali e tudo mais. Mas ela, quando ela tiver essa angústia, Del, vai lá para o refúgio. Falei, eu tenho a minha casa. Porque quando a gente está cansado lá fora, você passa o dia inteiro, quando você volta para sua casa, não é um refrigério? Fala sério, minhas irmãs, quando você vem assim, você fala, nossa, que bênção, eu estou na minha casa, eu estou aqui, é tão gostoso. Então, que a gente possa sempre estar lembrada que vamos voltar para a nossa casa, que é estar no Senhor. Então, eu espero que o Senhor, né, tenha me usado para falar ao coração de vocês e assim a gente poder pegar esses textos do Antigo. Eu não gosto nem falar que é Velho Testamento, para mim deveria se chamar Primeiro Testamento, porque é muito mais atual do que a gente imagina. A palavra do Senhor, ela não ficou obsoleta, ela está aqui atualizadíssima, e nós devemos trazer sempre o que ele fala para um conceito para a nossa vida e assim haver transformação, mudança, porque Deus quer santos. Santos é aquele que busca dia após dia transformação, mudança, e assim nós veremos a Deus e contemplaremos a sua face, e que nós possamos, não só na eternidade, mas contemplar a face do Senhor hoje, aqui, agora. Amém? Amém. Glória a Deus. Meninas, quer falar, Paulo?
Eu queria falar uma forma que eu entendi esse texto para a gente meditar e para vocês me ajudarem. Quando fui ler o texto, né, que eu não conhecia toda a parte histórica que a Vanessa explicou, e aí depois que ela explica fica até mais fácil, né, da gente entender. Como que eu fui lendo o texto? Eu fui lendo o texto, né, e ele começa com ai. Ai é uma advertência. Cuidado, presta atenção. E esse povo estava indo contra alguém. Então, fazer igual a Valquíria, nossa amiga, vamos pôr sentido no negócio aqui. Tinha um povo que estava vindo contra outro povo, não é isso? Uhum. Então Deus fala assim: ai, cuidado, presta atenção, põe sentido quando for contra alguém. E esse povo era veloz. Nessa versão fala assim: ágeis mensageiros, povo alto, de pele macia, eles iam contra um povo temido. Um povo que estava perto, um povo que estava longe. Nação agressiva. Todos vocês, habitantes do mundo que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre o monte, vocês a verão. Quando eu li isso aqui, Deus falou assim, foi o que eu entendi, né? Quero que vocês me ajudem. Na hora que eu li isso aqui, Deus me levou para os últimos dias e me mostrou a volta de Jesus, uma bandeira sendo fincada na terra, onde todas as pessoas viam ele vindo. E aí Deus me levou para olhar assim, ó, todos vocês, habitantes do mundo, todos, então são todos. Então já não é mais aquele povo que tinha saído contra outro povo, tá certo? Todos os habitantes veriam a bandeira. E essa bandeira foi erguida sobre os montes, vocês a verão. E quando soar a trombeta, vocês ouvirão. Aí Deus falou comigo, Apocalipse, vai tocar a trombeta. E todos verão. E todos verão. E ao soar da trombeta, olha o que acontece nessa perspectiva aqui do que eu estava vivendo ali, lendo esse texto. Assim diz o Senhor, do lugar onde moro, ficarei olhando, quieto, com o ardor do sol reluzente, como a nuvem do orvalho, no calor do tempo da colheita. A colheita estava pronta. É chegado o fim dos tempos. O Senhor vem buscar os que são dele. Olha o que Deus estava me levando lá, e vocês me corrigem. Pois antes da colheita, a colheita estava pronta, pois antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará. Quem, irmãs, está lá na parábola do semeador? Quem vai separar o joio do trigo? O próprio Senhor. Quem vai podar? O próprio Senhor. Quem poda? Antes dele colher, ele vai podar. Presta atenção, as trombetas são juízo, o monte está pronto, o Senhor lá do céu está vendo, todos os povos estão ali. Amém? Amém. Amém. É isso aí. As uvas amadurecerem, ele cortará os brotos como a podadeira e tirará os ramos longos. Irmã, ramo longo não dá fruto. Ramo longo não dá fruto. Ramo que dá fruto, ele é mais curto. Por quê? Porque ele vai ficando velho, ele vai ficando cheio de hábitos. Vamos pôr sentido para nós aqui na religião. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, para a gente não ficar religioso. É verdade. A gente vai ficando, lendo a palavra, e a gente vai criando dogmas. A gente vai criando, assim, a gente vai endurecendo. Um ramo longo, gente, ele vai ficando duro. Ele é mais firme, ele não é flexível, tá certo? Ele dá menos fruto. Então, Deus vem aqui e corta esse ramo longo, e Deus fala comigo da religiosidade. Irmãs, é tão fácil a gente ir para a religiosidade, sabia? É muito fácil a gente achar que a gente conhece mais a Bíblia, que a gente sabe mais da Bíblia, que a gente tem mais Deus que as pessoas. Mas, em nome de Jesus, não seja um ramo longo. Seja um ramo novo. Deixa Deus te renovar, deixa Deus te podar. E ele fala aqui, ó.
Porque é muito sério o que ele faz aqui depois, nessa versão que eu estou lendo aqui, ó. Ele cortará os brotos com a podadeira. Quem? Deus, lá do lugar onde ele mora. Não acabou o versículo. Pois antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele, quem? O Senhor, cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos. Serão todos entregues aos abutres das montanhas e aos animais selvagens. As aves se alimentarão deles todo o verão e os animais selvagens todo o inverno. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor. Toda a terra declarará que Ele é o Senhor. Todos nós vamos nos ajoelhar e declarar: Ele é o Senhor. E dádivas serão trazidas. Sabe quais são as dádivas que Deus ministrou no meu coração nesse texto aqui? Tudo aquilo que eu ofereço para Deus, que eu ofereci, os meus dons, os meus talentos. Sabe o que eu tenho para entregar para Deus, irmãos? Os dons que Ele me deu, os dons que Ele te deu e que você usou para anunciar o Evangelho. Não tem outra coisa que a gente possa entregar para Deus. Não tem mais nada que a gente possa entregar para Ele, a não ser os talentos que Ele nos deu e que a gente usou em favor de anunciar os boas novas do Evangelho. E aí, na minha versão, o tempo já está até lá, irmão. Sim, no meu experiência que eu tive aqui com Deus. As dádivas serão trazidas ao Monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Irmãs, tem um dia que todos nós vamos entregar as nossas dádivas. Ninguém vai prevalecer contra o povo de Deus, irmãs. Ninguém vai prevalecer contra o povo escolhido de Deus. Nada vai prevalecer. E mesmo que a gente morra, não vai prevalecer, porque nós vamos ressuscitar e viver eternamente com Ele. Não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém perde salvação, irmão. Salvação, ela não tem jeito de ser perdida. O que a gente perde é a comunhão. Você perde a oportunidade de ser melhor, de viver mais experiência com Deus, de exercer seu ministério, de viver na presença dele dia e noite. Mas Jesus fala lá em João 17, Senhor, que eu não perca nenhum dos que o Senhor me deu. Vocês acham que Jesus pode perder? Ele venceu até a morte, irmãos. Então, ele não vai te perder nem me perder. Então, o que ficou para mim nesse texto... Irmãs, eu viajei, né? Não, eu não quis ir para esse lado. Mas é isso mesmo. Misericórdia, mas isso assim foi o que Deus foi falando forte no meu coração. Eu falei, eu vou repartir. Amém? Porque quando a Vanessa conta toda a historicidade, faz mais sentido ainda. Faz muito mais sentido o que Deus ministrou. E aí eu vou abrir quem quiser falar aqui. Nós temos aqui Beta, Zete, Luana, Grazi, Júnior quer falar? Fala aí, Júnior, Margarete. Vamos pôr você na tela para todo mundo te ver. Fala alto. Júnior, vira teu celular, por favor. Virar o celular? De lado, põe ele de lado. Ah, mas tu tem que mexer lá na configuração dele para ele ficar retinho. Tu tá de lado. Cadê você, Júnior? Não, deixa em pé mesmo, porque não vai dar tempo. Em pé. É, melhor em pé. Não precisa me ver, não, mas de novo. É importante o que eu tenho que falar. Pode falar, irmã. É o seguinte. Primeiro, bom dia, viu, Vanessa? Saudade dos nossos estudos e debates, maravilhosa explanação. E Lala, se Deus confirmou o seu coração, fique tranquilo, porque confirmou da mesma forma no meu. Os estudos de escatologia, eles são mais difíceis. Mais alto ainda? Estou gritando, mas vamos melhorar aqui. É o seguinte, a escatologia, nós não podemos fugir do tema central, porque senão cai no vazio. Então, eu não vou explanar o que foi lido, porque já foi muito bem explanado.
eu vou sintetizar em palavras-chave, porque para as meninas que são iniciantes, elas não conseguem assimilar o que é exposto dessa forma, no meu ponto de vista. Mas, numa linguagem muito simples e em amor, nós não precisamos divagar em outros capítulos, mas nos ater, porque para os teólogos, a maioria deles, este capítulo 18 é um dos, se não o mais importante capítulo escatológico. Por quê? Porque ele fala como tema central, irmã, a profecia da soberania de Deus. Fala sobre o juízo, muito bem colocado pela Lalá, mas também fala em alerta a possibilidade da salvação. O amor de Deus, que em todo o tempo, ele nos dá a oportunidade de salvação. Então, isso aqui fecha tudo que Deus quer para nós. E esse capítulo, especialmente, ele nos traz realmente para os dias de hoje, onde acabou de ser a semana assinado o Tratado de Paz para 7 anos. Então, está falando de alianças erradas que o povo judeu toda a vida fez, continua fazendo e até a volta de Jesus estará por fazer. E Deus nos alerta que nós não precisamos, como o povo de Cuxi, que era a Etiópia, não precisava de aliança. O poderio assírio em armamento bélico, poderio de guerra, a maldade deles que imperava há anos em todo o tempo, poder realmente de guerra que vivia tentando aqueles países, querendo naquele momento, aqui no capítulo 18, tomar posse do Egito, e não conseguindo, os etíopes têm que fazer aliança com o povo de Judá, e Judá aceitando novamente essas alianças que Deus a vida inteira avisou que não deveria ser feito. Como agora, novamente, Israel não confia em Deus, porque ainda não aceitaram o Messias, e continua fazendo agora aliança com mais de 9 países. Tudo isso aqui é escatológico, sim, e está às nossas vistas, e nós precisamos nos alertar para isso. Mas o principal que eu quero trazer para vocês, essas palavras-chave, além da soberania de Deus, é o juízo contra Israel, que já foi lançado, mas que tem a promessa também. Deus repreende Israel, como nos repreende. Nós temos que fazer um paralelo do povo judeu com a igreja de hoje. Porque houve uma promessa para o povo, é a nação prometida, sim, como a igreja é agora o povo prometido de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Então, houve um alerta e uma repreensão ao povo judeu, como hoje ainda está sendo feito em todo o tempo, desde a vinda de Jesus, desde antes da vinda de Jesus, o alerta para que a igreja se posicione. Irmãs, de 2010 para cá, mais de 120 mil cristãos foram mortos. A imprensa não divulga. Hoje as igrejas estão sendo queimadas, estão sendo perseguidas. A apostasia já entrou dentro das igrejas. Os pastores estão apostatando. Os irmãos estão fugindo da fé que Deus já nos ofereceu em tudo de benefício, porque foi a sua própria vida através de Cristo Jesus. E muitos estão deixando de ter essa fé. Mas aí Deus ainda coloca a bandeira lá no monte, Deus toca a trombeta. O que são esses 2 sinais? É o aviso de guerra. O que está acontecendo hoje, gente? Não a trombeta física ainda, mas os alertas. As mensagens que toda hora veiculam nas igrejas e nas internets. Se não é um sinal, se não é uma bandeira sendo levantada, se não é o toque da trombeta e as pessoas estão adormecidas. E a Deus fala aqui em seu capítulo 6, ele fala do juízo, como a Laló falou. Nós não podemos, gente, falar só do amor e não falar do juízo de Deus, porque aqui foi o que nós lemos hoje. Deus nos alerta, porque o juízo dele, ele está no seu trono, olhando tudo. Não tem pecado, não tem imoralidade, não tem propina, não tem nada adultério, não tem nenhum tipo de pecado que não esteja sendo visto por Deus.
Deus está sob o controle de todas as coisas. Ele só quer que nós nos arrependamos e nos direcionemos a Ele, em busca da palavra verdadeira, porque Deus é a palavra verdadeira. E aí, quando fala aqui, eu não quero discordar, porque a própria Vanessa falou de especulação. E realmente é uma das especulações sobre a arca. Mas não podemos deixar de falar na palavra real aqui da Bíblia. O que é o presente desse povo ao Senhor? Ele já foi consumado ali quando veio Jesus e morreu na cruz, onde todas as nações agora se curvam diante da cruz. Já não é, se o povo judeu não curvou, mas hoje muitos já se curvam, todas as nações hoje nós temos cristãos em todos os lugares. Pelo menos um cristão em algum lugar nós temos. Então, esse é o presente de Deus. O que Deus quer de presente é a nossa adoração. É a nossa devoção ao Senhor. É a nossa fé naquele sacrifício da cruz. Esse é o melhor presente que nós temos que dar para Deus. Todos, como diz ela lá, terão que se curvar ao Senhor. Seja para a condenação, seja para a vida eterna, nós teremos que nos curvar ao Senhor. Então, nós que já nos curvamos, só precisamos agora vigiar para não sair desse alinhamento. Continuar nesse fervor, nessa adoração, nessa fé que nos move ao sobrenatural. E aí eu quero finalizar dizendo para vocês que nós falamos do juízo contra Israel, mas também contra o povo que não se converteu ao Senhor, toda e qualquer nação, e anotei aqui, diante da fala da Vanessa, que os missões, que é o que eu acabei de falar, da missão dos etíopes, que eles teriam que se curvar. E aí nós temos que lembrar da primeira igreja em Etiópia, que é uma igreja famosa, que é uma igreja visitada, que é ponto turístico. Então, tem cristãos que já se curvaram, que estão adorando, reverenciando o nosso Pai. E, para finalizar, a esperança, que é a palavra do nosso dia hoje, a esperança da salvação. Irmã, não haverá um que não ouça falar do nome de Jesus. Não haverá um que possa dizer, eu não conheci, não fui salvo porque não conheci esse tal Jesus. Jesus será revelado a todos, já está sendo. O veículo de comunicação em tempo mais do que veloz. A inteligência artificial hoje já alcança a todos, com todas e quaisquer respostas que nós precisamos. Então, nós precisamos de simplicidade, de entender que só Jesus é o Salvador. Só através dele nós herdaremos a salvação. E aí entendemos que a soberania é de nosso Deus. E ele está sob controle de todas as coisas. E aí nós o louvaremos e o adoraremos em todo o tempo e em qualquer lugar. Amém? Era o que eu tinha a contribuir. Lala, abre o teu som. Eu desliguei porque daí fica mais fácil de ouvir a Juni. Fala aí. Bom dia, meninas. Hoje é um dia, o capítulo 18 de Isaías, para a gente colocar o nosso óculos e ajustar a nossa visão do nosso inimigo segundo a visão de Deus. Porque aqui fala um povo de pele, assim, muito forte, e às vezes a gente vê o nosso inimigo, ou a gente subestima ele, e fala, é um inimigozinho, né? Não tem muito poder, ou a gente superestima. Só que nós precisamos voltar para esse lugar de como Deus vê esse inimigo. E como Deus vê esse inimigo é a forma que já está consumado. Já está consumado. Então, nós não precisamos temer, né? A gente começa a ler aqui profecia contra, profecia contra, profecia contra, a gente vai começando a ficar, né, temeroso. Mas nós não precisamos temer, porque, como disse, já aqui nós estamos nesse lugar. Nós somos essa casa, nós somos esse lugar de habitação. Nós estamos nesse lugar em Cristo. Fala em Colossenses 3:3, mas fala em Efésios 2 também. Nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Então, nós vamos ajustar hoje. Quem é o nosso inimigo? Ele não pode ser tão grande que o nosso Deus não seja capaz de derrotá-lo. Que Deus, ele nem... Às vezes a gente pensa assim, né? Para derrotar o nosso inimigo, é igual aqueles
projeto de guerra, né? Põe aqueles tanto de mapa assim, né? Imagina Deus lá, nossa, e agora levanta os anjos, vai as armas e manda os arcanjos e tal. Gente, nosso Deus, ele está bem calmo no lugar que ele está. Ele não precisa de se levantar com uma palavra só, como foi com Senaqueribe. Em um dia, 28 mil homens foram derrotados. Então, assim, Deus, ele é esse Deus. E nós precisamos confiar que esse Isaías aqui, que é o evangelho, porque lá no início de Atos, quando foi iniciada a igreja de Etiópia, não tinha evangelho, tinha o quê? Isaías. Então, era isso que eles liam. Então, nós precisamos confiar que todos esses povos que se levantam, eles vão cair. Todos esses povos, Egito e Etiópia, tá tudo juntinho ali. Eles vão cair e vão declarar e entregar tudo para o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, se vocês lerem lá em Apocalipse 18, 19, eu acredito que fala que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele precisa ser o Rei do meu coração, o Senhor do meu coração. E ele é Rei dos Reis por quê? Porque ele está levantando reis, está levantando senhores. Então, esse é o nosso lugar. Nós não podemos sair desse lugar, porque senão nós vamos entrar em um lugar de temor. Né? E o único que a gente teme é esse, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Se apresenta, fala quem é assim. Eu estou de óculos, porque eu esqueci meu outro óculos de grau. E de grau. Tudo bem. Bom, eu estou de você baixo, mas meu nome é Marinês, eu sou mãe da Nábila Raquel, e eu tenho um ministério com mulheres, né? Sou de Londrina, eu fui a fundadora do Ministério Haiti, que surgiu um grupo de mulheres, como este aqui. Mulheres valentes, mulheres com a visão, mulheres que conhecem a palavra de Deus e conhecem onde queremos chegar. Como nós falamos sobre aqui, o nosso lar é lá no céu. E essa questão do medo vem falando muito ao meu coração. Inclusive, é o tema do Ministério, né, do Haiti esse ano. E eu fui pesquisar o medo, que o medo provoca. E quando nós olhamos a história do povo judeu, do povo que tinha o Senhor, como a Débora acabou de falar, e que quando nós estamos com o Senhor, não temos que temer. Amém. Mas quando nós voltamos à nossa natureza natural, tememos. Porque a história de cada um de nós é formada por medos. O medo está em nós. E de onde surge esse medo? Surge já na vida intrauterina. Eu sou psicóloga e a gente começa a entender esse medo que está intrínseco nos primeiros anos de vida. E ao nascer, a criança, o bebê vai ter medo. Porque o vínculo que a criança precisa formar, ela precisa estar muito forte com essa mãe. Onde surge o amor? Na mãe. Qual é o amor mais comparável ao nosso Deus? De quem é? A mãe. Ainda que sua mãe abandonasse, seus pais o abandonassem, eu não te abandonaria. Então, veja que essa relação com Deus se forma antes de uma relação horizontal. Todos nós desejamos ser amados e aceitos. Isso faz parte da nossa natureza. E nós só vamos sentir amados quando eu sentir aceita por essa irmãzinha, por todos aqui, sem nenhum julgamento. Aleluia. Isso é graça. Isso é graça. Então, quando a graça se manifesta em nós, manifestamos o poder de Deus em nós. Dá para medir o poder de Deus em nós? Não dá. Onde está o poder de Deus? Lembra aquele versículo que fala? E ele fará infinitamente mais conforme o poder dele que opera em nós. Onde está esse Deus? Onde está esse Deus? A morada dele está aqui. O lar dele está em nós. O reino dele está em nós. Então não temos que temer. O amor
não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Vamos repetir comigo, gente? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então, o medo está em nós. Não temos como apagar. Porém, podemos, em Cristo, deixar esse medo medíocre em nós, pequeno em nós, e lançaremos, gente. Não temos como não cuidar das coisas do Senhor quando nós nos lançamos a Ele. A nossa alegria, a nossa paz, serenidade, o fruto do Espírito, a serenidade virá sobre nós. Teremos compromisso, seremos compassivos, teremos a compaixão, misericórdia, ela está em nós. O reino de Deus em nós. A luz, a manifestação do seu poder, não dá para medir. É infinito mais. Então, o convite nessa manhã, eu quero agradecer a Vanessa ontem, né? Estávamos juntas em oração. Falou, Mária, amanhã eu vou trazer uma palavra, eu tenho caminhado com a Vanessa há anos. Falei, eu quero ir, né? A Ana falou, vamos, mãe, vamos. Meninas queridas e amadas, eu que sinto honrada e privilegiada, porque eu amo servir ao Senhor, eu amo estar com mulheres. Assim, minha vida teve algumas alternâncias, algumas mudanças, né? Pelo fato de a gente ter visto a essência nesse momento na minha vida. Mas, assim, é uma alegria de estar em comunhão, viver em comunhão, porque ali o Senhor ordena a vida e bênçãos para sempre. Muito obrigada e que Deus nos abençoe. Amém? De orar no sentido da palavra de Deus. Amém. Então vamos. Comissionando. Amém. Então vamos virar. Vamos ficar sentados mesmo, assim mesmo. Pai de amor, nós queremos nessa manhã exaltar e glorificar o seu nome, como já fizemos aqui, o Pai, pela cada vida aqui representada, pela palavra que foi dita, manifestada, Senhor, que nossos corações possam ser esse coração fértil, receber isso, Pai, para que venhamos frutificar, Senhor, para que a tua glória, Pai, seja manifestada em nossas vidas, e assim seu nome ser exaltado. Deus, é tudo para ti, Senhor. Fazemos para ti, Senhor, temos sede de ti, ó Pai, e queremos levar vidas, levar a salvação a tantos lugares, ó Espírito Santo de Deus, dá-nos, ó Deus, um coração intrépido, um coração ousado, Senhor, para que possamos em equilíbrio, em moderação e amor, Senhor, alcançar vidas para ti, porque esse é o maior propósito de vida e sentido de viver aqui nessa terra, Senhor. Lá no céu podemos ver pessoas que foram conquistadas, porque eu fui um canal vivo, cada irmãzinha aqui foi um canal, Pai, aqui na terra, eu olhar para aquelas vidas e dizer, ai, que bom que você está aqui, que bom que você veio e está conosco, Senhor, dá-nos essa condição, ó Deus, obrigada por esse ministério, obrigada por cada vida aqui representada, Senhor, nós não tememos as más notícias, Senhor, porque cremos em Ti, ó Pai, o Senhor está nas nossas vidas, Senhor, o Senhor reina em nós, dá-nos sempre um coração de paz, ó Pai, um coração de Cristo em nós, a serenidade, Senhor, venha, Deus, tirar todo o jugo, tudo aquele que vem e está trazendo em nós um peso, Senhor, ô Espírito Santo, nessa manhã venha nos libertar, Senhor, e que a Tua palavra seja realmente viva e eficaz nos nossos corações. Muito obrigada, Senhor, por cada vida aqui, como eu já disse, e agora voltemos aos nossos lares em paz, que nesse final de semana podemos exalar tudo aquilo que aprendemos, ó Pai, como bom perfume de Cristo. Assim oramos e descansamos no nome amado de Jesus. Amém.